Estamos de volta e agora em definitivo para mais um dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui ao lado de mais um sabatinado. A sabatina de hoje será com o candidato Silvio Antônio, do PRTB. Candidato, o tempo passa a rodar a partir de agora. Seja muito bem-vindo no nosso estúdio. Natural de São Luís, Silvio Antônio Guimarães. Tem 51 anos, é teólogo, administrador e líder eclesiástico. Ele foi candidato a deputado estadual em 2010 e 8 anos depois ele foi candidato a deputado federal pelo Maranhão. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Kate Almeida. Primeiramente, feliz aniversário. Muito obrigada. Parabéns, que Deus te abençoe e realize os desejos que você tem de bom no seu coração. Um bom dia aí a toda a população de São Luís. Obrigado, desde já, difusora, por esse espaço. Muito bem. Vamos começar a falar sobre gestão pública, candidato? Bom, no seu currículo, diz que o senhor já colocou o seu nome, né, à disposição de uma população. O senhor tem lá na sua previsão de propostas uma série de elementos, pelo menos 12 eu poderia citar aqui. Mas vamos começar falando gestão pública. Quando a gente fala sobre gestão pública, imediatamente se fala sobre gasto público, dinheiro. De onde vem dinheiro para poder fazer tantas obras? O senhor tem lá, né, entre as suas propostas, uma série de situações que o senhor está propondo para São Luís. De onde vem esse dinheiro, candidato? Kate, nós temos à disposição 3,5 bi, né, que é o orçamento, né, para se investir no gasto público, mas nós vamos principalmente enxugar a máquina pública, enxugar secretarias, acabar com os cabides de emprego. São muitas pessoas na prefeitura recebendo dinheiro sem trabalhar. E a gente precisa fazer auditoria, e a gente sabe que às vezes na prefeitura cria-se os vícios, né? E nesses vícios o dinheiro ele vai saindo pelo ralo aos pouquinhos. Então, se nós combatermos a corrupção, eu não vou trabalhar com secretários políticos, eu vou trabalhar com secretários técnicos, com profissionais de cada área, porque quando a gente envolve a prefeitura, a gestão, com a política, e que muitas das vezes é a politicagem, você deve favores a coligações partidárias, tudo isso faz com que a prefeitura gaste muito. Eu sou um candidato independente, vou trabalhar de forma técnica, administrar de fato a empresa pública que é a prefeitura, para poder fazer com que os recursos possam chegar ao seu destino, né, a aplicação deles sem desvios. Agora, candidato, vou insistir um pouco mais na gestão pública, para quem está em casa, que precisa imediatamente saber o que pode esperar para os próximos 4 anos, e na maioria das vezes as pessoas que estão em casa não entendem como funciona a máquina pública. Nós temos uma folha que compromete pelo menos 52%, e é possível, né, prometer para quem está em casa, assim como tem na sua proposta de governo também, inclusive a criação, né, a construção de trechos para melhorar a mobilidade urbana. Sim. É possível contar com esse dinheiro? Tem dinheiro para fazer isso, já que a gente tem mais da metade do orçamento da prefeitura comprometido já? Para a infraestrutura, para melhorar a mobilidade urbana, não tem dinheiro. Porque a gente, como administrador, a gente sabe o que a gente vai ter para gastar. Eu já fiz um estudo da lei orçamentária anual. Mas nós vamos buscar parceria com o governo federal. São Luís, hoje, ela pede socorro. E quem pode socorrer São Luís é o governo federal, que inclusive esteve aí agora inaugurando obras na BR, inaugurando obras lá em Imperatriz, e já prometeu, inclusive, fazer um aeroporto novo para São Luís. E o governo federal, ele quer investir em São Luís. O problema da parceria da cidade de São Luís com o governo federal nessa atual gestão é ideológica, e que às vezes isso está prejudicando trazer esses benefícios para o povo. Então, como equacionar isso, já que o senhor está dizendo que é preciso buscar estreitar alianças
para que se possa ter o recurso. Mas na proposta que o senhor coloca lá, o senhor já estabelece a formatação, por exemplo, da mobilidade urbana, tendo como uma saída um novo corredor. Então a gente fica na promessa, candidato, esperando que se estreite, por exemplo, estas alianças, caso o senhor seja prefeito de São Luís nos próximos 4 anos. Então a formatação que o senhor vai dar é essa, mas se não tiver aliança, não tem como formatar esse corredor que o senhor propõe? De fato, não tem como. Com o orçamento, a gente vai ter que enxugar bastante, mas a gente precisa fazer essa parceria com o governo federal. Quando eu falo isso, é porque é viável, é possível. O presidente Jair Bolsonaro, ele quer investir em São Luís, ele quer investir no Maranhão. E tem muitos projetos do governo federal que já poderiam estar sendo implementados no Maranhão e em São Luís, que não estão sendo. Então nós só vamos abrir esse caminho, ter esse elo, essa comunicação e assim, não é apenas fé, eu acreditar que vou conseguir essa parceria, não, isso é real, isso é possível. O senhor tem acesso a alguém do governo federal que possa garantir? Temos. A gente já tem conversado com algumas pessoas que estão ligadas principalmente ao Ministério da Infraestrutura, de pessoas que estão aqui em São Luís já trabalhando, né, trabalhando em algumas áreas em São Luís, como no Porto, já temos equipe do governo federal trabalhando no Porto, e a gente tem tido esse diálogo, e isso é possível. Agora, candidato, talvez a minha preocupação seja a mesma preocupação de quem está em casa. Quando o senhor afirma que não tem orçamento, por exemplo, para se fazer para se ampliar ou se melhorar a mobilidade urbana, que é um grande gargalo da nossa cidade, Sim. E a gente está falando de uma gestão dos próximos 4 anos. O senhor não sendo, né, de acordo com pesquisas e tudo mais, o senhor não estando ocupando as frentes de pesquisas a ponto de lhe levar, por exemplo, para um segundo turno, as promessas que existem postas por tantos candidatos, elas não vão se configurar, portanto, porque os apoios, por exemplo, o senhor diz que existe o seu apoio, o senhor é apoiado, o senhor tem como buscar verbas. Os outros candidatos não me parece que colocam esses apoios. Então, como fica para a população entender essa manobra que vai ser feita e, principalmente, qual é a certeza que se tem para os próximos 4 anos se não tem orçamento, não tem dinheiro para fazer tudo isso que está se prometendo? O candidato a prefeito, o próximo prefeito, ele tem que ter um discurso muito forte. Primeiro, combater a corrupção, enxugar a máquina pública. Porque o que acontece com a prefeitura, com as secretarias, com a Câmara Municipal de São Luís, serve para agregar, né, as pessoas que estão ali envolvidas nos partidos, nos conchavos políticos. Servem para isso. E isso torna muito pesado para a gestão pública. A gente conhece assim pessoas, né? Eu sou pastor, estou ligado a uma comunidade grande ali no Quatraque. Por exemplo, tem posto de saúde, Kate, que tem lá X pessoas trabalhando, mas tem um número maior de pessoas agregadas naquele posto sem trabalhar. Sem trabalhar. Os famosos cabides de emprego. E se a gente enxuga, porque essas pessoas estão trabalhando, estão ganhando sem trabalhar, porque elas são ligadas a algum político, são ligadas a algum secretário da prefeitura, são ligadas a algum vereador da prefeitura. Então, como eu sou um candidato independente, não estou ligado a político nenhum, e não estou prometendo vaga de emprego, cabide de emprego para ninguém, então eu tenho condições de fazer uma administração técnica, enxugar a máquina, né, da prefeitura e a gente poder encontrar até recursos para isso. Agora, às vezes eu olho as propostas dos candidatos prometendo tantas coisas, contando com os recursos que nós temos hoje para trabalhar ano que vem, que eu não sei, ele vai fazer milagre, ou ele está inventando, ou está mentindo. Que eu acho, inclusive, que deveria ter um órgão regulador disso, seja no TRE, seja o Ministério Público, de chamar esse candidato e dizer: ei, você está mentindo, você extrapolou, prova que você vai fazer isso, prova de onde você vai tirar esses recursos.
porque são tantas promessas mirabolantes que a população ingenuamente acredita e que é mentira. Eu lembro, por exemplo, do VLT da época que o Castelo queria ser reeleito. Fez 800 metros de trilho, de trem, botou um VLT que hoje a prefeitura gasta ainda hoje aluguel com aquele elefante branco de 30 mil por mês, e aquilo ali foi só para fazer campanha. Uma pessoa dessa é para ser presa. Entende? Isso é falta de responsabilidade. Entendeu? Você está aqui se propondo ser prefeito, se você está mentindo, entendeu? O que você vai fazer depois de prefeito? Então você precisa analisar o candidato que fica prometendo e plano, sem mostrar de onde ele vai fazer. Você primeiro, como prefeito, Kate, você tem que ver o que nós temos, o que está funcionando, o que pode melhorar, quais são os programas que estão dando certo, para a gente poder, como administrador, administrar essa grande empresa pública que é a prefeitura, de forma responsável e não com promessas mentirosas. Candidato, ainda falando sobre o que se promete para se concretizar na prática. O senhor fala entre as suas propostas de uma ouvidoria para a saúde, né? Ok, é importante que as pessoas, elas falem, né? Elas externem aquilo que elas precisam. Mas falar não vai resolver o problema de quem precisa imediatamente do atendimento médico. Nós temos aí um socorrão que precisa urgentemente de propostas e que possam se concretizar, por exemplo. Temos aí milhares de pessoas que estão em filas esperando por atendimento médico. Mas no seu plano não fala exatamente como o senhor vai converter esta ouvidoria na prática, né? Para que as pessoas tenham o serviço, que é outro grande problema que nós temos em São Luís. Kate, eu acredito tanto que se a gente combater a corrupção, tem dinheiro para resolver os problemas do socorrão, melhorar o socorrão. E a partir daí poder pensar, né, na construção de novas unidades de saúde. Agora mesmo na pandemia, São Luís foi considerada uma das últimas capitais em falta de transparência nos recursos que foram direcionados para a pandemia. Tivemos aqui em São Luís a visita da Polícia Federal, foi encontrado galpões cheios de material de insumos, de máscaras, que eu vi reportagem de pessoas trabalhando em UPAs, em socorrão, usando saco de lixo, plástico, para se proteger do Covid-19. E aí depois se descobriu os galpões cheios desses materiais de proteção individual para o servidor da saúde. Foi afastado o secretário de saúde do município. Sim, e o dinheiro desviado, cadê? Cadê a prestação de conta com a população? Kate, vou procurar ser o máximo de transparente, sabe, de prestar conta de cada centavo, de mostrar para a população o que nós temos, o que pode ser feito. Eu tive uma amiga semana passada que faleceu no Socorrão 2. Faleceu, uma amiga nossa, presente. Ela chegou lá doente, com problemas, né, vomitando sangue, problemas no fígado. As primeiras 24 horas ela ficou no corredor. Piorou o quadro. Ela já era um quadro para ir para uma semi-UTI ou UTI. Ela ficou 24 horas no corredor do hospital. E as próximas 24 horas que viu que o estado dela de fato era para UTI, quando for atender, já era tarde. Ela não teve como se recuperar e faleceu. Então o senhor quer me dizer que o senhor vai combater a corrupção, e aí combatendo a corrupção vai sobrar dinheiro para o senhor investir? Sem dúvida. Então, concretamente, hoje, não existe nada disposto no seu plano que já vá ser feito nessa sua primeira tomada de mandato? Nós vamos... Por que a ouvidoria? Porque nós vamos ouvir a população, nós vamos ouvir o servidor público, nós vamos acatar as sugestões, nós vamos acatar as denúncias,
nós vamos trabalhar, eu sei que eu vou ter ao meu lado o servidor público, porque eles sofrem. Eu conheço pessoas que trabalham nos socorrões, essas pessoas precisam até de tratamento psicológico. Eles precisam de terapia, porque eles estão vendo as pessoas morrendo e às vezes eles têm que escolher. Não, vamos ver, não, talvez essa aqui vai viver, e eles escolhem. Essas pessoas, eu vou ter ao meu lado o servidor público que vai me ajudar a dizer aonde estão esses desvios e como nós vamos acabar com eles. Muito bem, candidato. Findou-se então um prazo de 15 minutos, o primeiro bloco de 15 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o candidato escolhe, portanto, as 3 perguntas que ele responde a partir da nossa tela, onde ele vai escolher por nome, número e também endereço. Você, eu peço que fique aí um instante só, a gente volta já. Estamos de volta com essa batina aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Aqui ao meu lado, o candidato Silvio Antônio, que tem como vice a sargento Ana Célia. É assim que fala, né, candidata? Sargento Ana Célia. Então, candidato, o tempo passa a rodar a partir de agora novamente. O senhor vai responder 3 perguntas seguidas, portanto, na sua tela. Aí o senhor vai escolher pela numeração, nome e também a localidade da pessoa, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, pode colocar na tela. O senhor pode escolher, então. São muitas pessoas. O senhor tem 20 opções. Eu tenho 3 opções para escolher, né? Isso. Então, vamos ver aqui. O Teles, do São Francisco. Muito bem, número 4. Deixa eu escolher a Rita. Rita, que é o número 8 da Vila dos Nobres, é isso? Pronto, 4, 8. E o Antônio, da Coab. O último, né? Então, 4, 8 e o Antônio, do bairro da Coab. O candidato, portanto, escolheu 3 números, nomes e bairros. E agora ele vai começar a responder a partir da primeira que ele escolheu. Já está no ponto? A gente já pode colocar na tela? Muito bem, na exposição para que você acompanhe. Eu sou o Teles Adriano, moro no São Francisco e eu queria saber quais são as propostas de trabalho para a população aqui na nossa cidade de São Luís. O mercado informal, ele é muito maior do que o formal, das pessoas que têm carteira assinada. E nós vamos desenvolver junto às entidades como FEComércio, Senai, Sebrae, o Senac, o treinamento, a formação dos profissionais, dando a eles para ter qualidade nesse serviço prestado à população, tanto no setor de gastronomia, no setor de serviço, no setor de jardinagem, atender também os ambulantes, aqueles que trabalham ali naquele mercado informal, na Rua Grande, ao lado também do Liceu Maranhense. Nós precisamos, como prefeitura, viabilizar estrutura e ajuda de treinamento para gerar emprego e renda. O que muda a vida de uma pessoa e de uma cidade é educação e trabalho. Se a pessoa tem educação e tem trabalho, ela vai mudar de vida. Eu sei que às vezes muitos candidatos apresentam proposta de assistencialismo, né, de dar alguma coisa, do Estado sempre suprir a necessidade de todos, mas isso não muda a vida da pessoa. Mata a fome dela hoje, mas amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ela está com o mesmo problema. E o que nós vamos nos propor a fazer é colaborar com a população para gerar emprego e renda, inclusive na exploração do turismo na nossa cidade. Temos muitas opções. Aumentando a visita de turistas, aumenta o emprego e renda da população. Muito bem, agora o candidato responde a segunda pergunta, por ele selecionada. A gente coloca na sua tela. Meu nome é Rita, moro na Vila dos Nobres. Eu gostaria de saber dos candidatos o que eles vão fazer, né, para melhorar ou para fazer os asfaltos da Vila dos Nobres. Porque tem muitas ruas lá que precisa demais de uma melhoria, entendeu? Ou caso, fazer a coisa certa, né? Vila dos Nobres, Dona Rita, né? Dá continuidade ao programa de asfaltamento da cidade. A atual gestão já tem contemplado vários bairros, várias ruas,
E a gente precisa, como prefeito agora, nessa nova gestão, ver quais são os bairros que não foram contemplados e priorizar, né, essas áreas que o asfalto ainda não chegou. Então a gente precisa fazer esse levantamento e atender a senhora, por exemplo, aí no Parque dos Nobres. Muito bem, agora a gente vai à terceira pergunta selecionada por ele, também exposta na sua tela. Meu nome é Antônio, eu moro na Coab, sou ludovicense, maranhense e ludovicense, nascido na cidade, certo? Eu só quero perguntar para os candidatos o que ele pode fazer, porque existem vários problemas, mas eu só quero saber qual é a decisão dele sobre a saúde, porque a minha preocupação é só a saúde. A saúde. Um dos problemas que a gente enfrenta na saúde, é claro que a questão do atendimento é aparelhar, reformar, equipar as unidades básicas de saúde nos bairros, porque essas unidades estão próximas do cidadão. Inclusive estender o horário de atendimento dessas unidades básicas e poder ter as pessoas lá disponíveis e, é claro, também os equipamentos para exames, para que a população seja assistida. A unidade básica de saúde próxima do cidadão, ela já consegue atender e resolver muitos dos problemas que a população tem. Muito bem, portanto o candidato respondeu as 3 perguntas, a gente segue agora, candidato, a mais perguntas, então livres, para que o senhor possa ter a possibilidade de responder de acordo aí com o seu plano de governo. Okay. Muito bem, ainda há pouco o senhor falava sobre emprego, né? E a importância, e eu acrescento diante desse cenário extremamente oportuno, que os próximos 4 anos se tenham um preparo para oferecer esse trabalho que gere renda para a população. O senhor falou ainda há pouco também sobre assistencialismo, mas o governo federal está aí com uma dificuldade, já apresentou inclusive a fragilidade nesse pagamento aí do auxílio emergencial, que tem sido suporte para milhares de pessoas, bilhões de pessoas, se a gente for falar aí, do país inteiro. Mas no que tange aqui a nossa capital, o que de fato o senhor tem previsto para essa geração de emprego, não contando com outras formas de assistencialismo, como o senhor colocou aqui? Assim, Kate, como eu falei, o que muda a vida da pessoa é trabalho, é educação. Se a pessoa tem educação e tem o trabalho, a vida dela muda, ela melhora, dá dignidade. O programa de assistência, por exemplo, emergencial do governo federal, mas ele encerra, ele não pode dar esse programa a vida toda. E a gente não pode criar esse ansejo na população de, vamos dizer, de ter um sustento, um benefício a vida toda. Nós temos programas, por exemplo, de cestas básicas na nossa igreja, um exemplo bem pequeno, que a gente atende a pessoas desempregadas, mas aquilo ali é temporário, porque a pessoa precisa trabalhar. Então a prefeitura, ela vai ajudar para que a pessoa encontre o seu trabalho, o seu trabalho informal. Então, por exemplo, jardinagem, se a gente dá treinamento para jardineiros, cursos profissionalizantes para jardineiros, nós vamos formar jardineiros, ele vai ter o emprego e o seu trabalho. Cozinheiras, cozinheiros, os vendedores ambulantes, as pessoas que trabalham com transporte, como atender melhor o turista. A gente precisa ver aquela questão ali dos ambulantes, ter um local apropriado para que eles possam trabalhar de forma digna, que possa atrair o comprador e o turista. Visitando a cidade de Fortaleza, eles têm lá os ambientes, os galpões, os boxes que a prefeitura construiu, e ali eles trabalham, e é um mercado muito grande, é um movimento de gente muito grande. E então a gente precisa ajudar o trabalhador informal. Nós precisamos colaborar como prefeitura para criar o ambiente, fomentar o incentivo desse mercado, atrair os consumidores para que eles possam trabalhar e assim ter a sua renda garantida. Mas para quem está em casa, candidato, que não tem emprego nesse exato momento e às vezes não tem nem o que comer, efetivamente, horário do almoço, como é que se pensa, então, nestas oportunidades? Como é que se configura isso para quem está em casa?
Sim, tem essas pessoas que estão com essa necessidade, aí a prefeitura pode entrar com algum tipo de ajuda, de assistencialismo. Mas tem verba para isso, candidato? Esse que é o problema. Nós precisamos ver o que nós temos. A gente não vai prometer, eu vou prometer auxílio emergencial, continuidade do auxílio e tal, para a população de São Luís. Por exemplo, nós temos em São Luís mais de 300 mil pessoas que receberam o auxílio emergencial do governo federal. Se eu for dar, vamos dizer, um auxílio de R$200 por pessoa, só isso aí é 65 milhões por mês. Isso compromete, né, diretamente o orçamento? Não tem dinheiro. 70%, por exemplo? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então eu não posso prometer o que não se tem para dar. Eu não posso prometer. Eu vou estar sendo irresponsável, mentindo. Então eu prefiro dizer a essa pessoa que nós vamos ajudá-la a encontrar um trabalho, a desenvolver a sua renda, né, fazer ela acreditar. Mas aí não fica no campo da esperança apenas? Não, do correr atrás também. Se a gente tem os programas na prefeitura que oferece o treinamento, que abre para essa pessoa o mercado, a pessoa precisa ter essa iniciativa. Às vezes, Kate, a gente vê assim, às vezes, eu trabalho desde pequeno. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Minha carteira de trabalho é assinada aos 13 anos de idade. Porque a minha renda ajudava na minha casa. Se a renda da minha casa fosse o suficiente, claro que eu não ia precisar trabalhar. Eu precisava trabalhar e estudar. Então, essa foi a minha iniciativa. Eu lembro que eu saí de casa, eu pedi para o meu pai comprar um tênis. Meu filho, não dá, a gente vai só comprar comida. Eu saí de casa e disse, eu vou arrumar um emprego. 13 anos, peguei minha bicicleta, encontrei um mercado e disse, eu gostaria de trabalhar. E eu mostrei para a pessoa, olha, eu preciso, tem esse serviço, esse, que aqui não é feito, eu posso fazer. E aquele empresário achou tão interessante que eu estava dando solução para a empresa dele de um serviço. Era um mercado, um supermercado. E ele disse, então tá bom, começa aí. Ele mandou começar no outro dia, eu comecei a trabalhar. Ele disse, garoto é bom, vou ficar com ele. E me colocou para trabalhar lá. E eu comecei a trabalhar, ajudando a renda da minha casa. Então, a iniciativa. E se eu ficasse em casa de braços cruzados, reclamando para Deus, pedindo as coisas para o meu pai, ou indo para a rua para fazer nada. Então a gente precisa. Trabalho a gente encontra, Kate. A gente encontra. A gente tem muitas opções. E o gestor público, ele precisa abrir esse leque de opções. Sabe? Ele precisa ajudar a população em direcionar, em conduzir. Ele precisa funcionar ali como um coach, né? Um incentivador do empreendedorismo. E eu tenho feito isso na igreja. Hoje muitas pessoas na igreja têm empresas, porque nós incentivamos a começar um trabalho. Então, na sua visão, o empreendimento vai ser uma frente da sua administração para que as pessoas possam, então, ir atrás, buscar? Com certeza, com certeza. Eu sou, assim, um administrador que eu vejo as oportunidades. E eu aponto as oportunidades. E como que o senhor vai apontar? Mostrando oportunidades do tipo, colocando a qualificação profissional, por exemplo? Qualificação. Eu tive uma reunião com a Fé Comércio, por exemplo, nessa campanha, Doutor Arteiro. Tantos programas que tem ali interessantes, né, de qualificação profissional. E ele mesmo colocou... Candidato, você está entrando nos seus 2 últimos minutos. O que falta é a parceria, né, da gestão pública para incentivar isso. Eu quero dizer à população de São Luís que Silvio Antônio é um candidato fora da curva, diferente. Eu não sou um político, na verdade. E como é que o senhor quer ser prefeito? Porque prefeito precisa ser um administrador. O político vai usar a prefeitura para fazer política. Eu não vou usar a prefeitura para fazer política. Eu vou administrar a prefeitura de forma técnica. Eu não vou atender nenhum grupo político.
partidos políticos, com chavos políticos. Eu não vou para a prefeitura para garantir que em 2022, candidato a governador vai ter a prefeitura, a máquina da prefeitura para fazer campanha. Comigo isso não vai acontecer. Eu não devo favor a ninguém. Então eu sou um gestor querendo servir a cidade, combater a corrupção, para garantir que os recursos públicos cheguem ao seu destino final. Eu sou um candidato de direita, conservador, defendo os princípios da família, defendo as crianças, sou contra a ideologia de gênero, essa violação das nossas crianças nas nossas escolas. Então, eu sou o Silvio Antônio, meu número é 28. Eu quero convidar você para nos visitar nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, é @SilvioAntônioMA. Conheça lá mais das nossas propostas e das nossas ideias. São Luís tem opção sim, e aqui eu quero colocar o meu nome à disposição da nossa cidade. Muito bem, terminou o seu tempo. Queria lhe agradecer mais uma vez a sua participação aqui na nossa sabatina do Sistema Difusora. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Amanhã o sabatinado será o candidato Restes Dias do PSTU. Eu volto já.